E aí pessoal, sabe aquela lei da física que diz que dois corpos não podem existir no mesmo lugar? O último livro que eu li põe abaixo isso. Na verdade eu acho que comprova isso. Seja como for, duas pessoas completamente diferentes alugam sem querer o mesmo apartamento em Paris por engano para passar uns dias. Depois da vinheta eu falo mais. Um Apartamento em Paris, de Guilherme Musso, conta a história de uma policial que se envolve com um escritor de peças de teatro. Madeleine Green vai para Paris para pegar uns ares depois de uma crise existencial na vida amorosa e no trabalho. Por outro lado, Gaspard Contences é um escritor que vai para Paris escrever uma peça. E não porque gosta de Paris, a sua agente acha que quando ele está mal-humorado ele escreve melhor. O que era para ser uma temporada de descanso para os dois vira uma dor de cabeça. Saúde. Eles alugam sem querer o mesmo apartamento. Enquanto pedem para que o problema deles seja solucionado, eles começam a perceber que existia um antigo morador ali, o pintor Sean Lawrence, que viveu a conturbada vida de um artista. Para explicar, o galerista de St. Lawrence, Bernard Benedict, pôs a casa de Sean Lawrence para alugar, e por causa de um bug no sistema, Madeleine e Gaspard precisam conviver no mesmo lugar enquanto o problema é resolvido. Na minha humilde opinião, só o fato de duas pessoas que não vão uma com a cara da outra terem que coexistir no mesmo lugar já dava um bom enredo, não necessariamente cômico. Porém, acrescentar uma trama policial envolvendo um artista misterioso fez com que uma história que seria a la Shrek se transformasse numa espécie de Sherlock Holmes contemporâneo, com pitadas de bom humor. Aos poucos, a personalidade de Gaspard e Madeleine vai se mostrando cada vez mais oposta uma da outra. Madeleine é objetiva de tal forma que deixa ela grosseira, enquanto Gaspard é carrancudo e gosta de filosofar. O fato de Madeleine ser uma policial em crise faz toda a diferença no decorrer da trama. Conforme o tempo passa, Madeleine e Gaspard começam a entrar cada vez mais na vida do pintor. Sean Lawrence era um grafiteiro que nos anos 1990 andava com um grupo de artistas chamado Os Pirotécnicos, que grafitavam os metrôs de Paris. Entre esses pirotécnicos estava uma garota chamada Lady Bird, que também grafitava e registrava as obras de Sean Lawrence. Essa personagem é fundamental na trama. Em 1992, Sean se apaixona por uma garota francesa aspirante a modelo chamada Penélope Kurovski. Ele a homenageia em todas as estações de metrô que encontra. Porém, em 1993, o galerista Bernard Benedict o convence a largar as latas de spray e os muros do metrô para se dedicar às telas e aos pincéis. Tomado pela paixão, Sean pinta as suas 21 Penélopes, pois 21 gramas é supostamente o peso da alma. Depois do romance de verão que tem com Penélope em Paris, Sean volta para Manhattan, a sua cidade natal. Porém, agora está sem um trocado, tipo eu assim, e para poder comer alguma coisa, precisa fazer alguns furtos, e Lady Bird ajuda ele nessa ingrata missão. Dinheiro? Não é dinheiro. A polícia segue os rastros de Lady Bird, que já tem antecedentes criminais, enquanto deixa de lado o acobertado Sean Lawrence, que nesse meio tempo volta para Paris. Bando de burguês safado! Lady Bird, ou Beatriz Munhoz, é condenada a 8 anos de prisão pelo roubo e mais 4 por tentativa de fuga. Essa história toda é contada de forma intercalada no livro. Às vezes é um diálogo entre Madeleine e o galerista Bernard Benedict, e às vezes é uma conversa entre Gaspard e Pauline Delatour, uma vizinha jovem e metaleira que ele encontra nas vizinhanças do apartamento do pintor. De volta para Paris, Sean tem um filho com Penélope chamado Julia. O garoto passa a ser um novo sentido na vida de Sean, que deixa de pintar e começa a se dedicar full time ao filho. Em 2013, o famoso Museu de Arte Moderna MoMA, para os íntimos, entra em contato com Sean para fazer uma exposição retrospectiva sobre a sua obra. E é aí que a desgraça acontece. Sean volta para New York City acompanhado de Penélope e seu filho. Enquanto está na exposição, Penélope, que estava se sentindo sozinha, avisa para Pauline Delatour, que na época era babá de Julian, que vai para um restaurante, mas na verdade o que ela faz é ir atrás do amante com seu filho. As horas passam e eles jamais voltam. É de manhã e o entregador do hotel deixa uma caixa onde está o dedinho amputado do filho. Fazendo as buscas necessárias e as devidas investigações, descobrem que quem arquitetou aquele sequestro foi Beatriz Munhoz, numa tentativa de se vingar da ingratidão de Sean. Ela mata o filho de Sean na frente de Penélope
que consegue escapar não sem deixar sequelas. Na sequência, Beatriz Munhoz sai do local do sequestro e se joga na frente de um metrô, no mesmo lugar onde pintava com os pirotécnicos. Depois da morte de Julian, Xian perde completamente a vontade de pintar. Porém, nos últimos instantes de sua vida, o pintor volta a dar pinceladas de forma obcecada na calada da noite. De acordo com o galerista, as suas 3 últimas telas ainda existem, e Bernard Benedict confia nos instintos de Madeleine para que encontre elas. Depois de escutar essa horrenda história, Madeleine e Gaspar saem à procura dessas 3 últimas telas. Interrogam a sua ex-mulher, Penélope, Diane, uma antiga psiquiatra, e acabam encontrando as telas escondidas numa sala de aula de um colégio para crianças. Em uma das telas está repetida de forma doentia e escondida uma frase: Julian está vivo. Julian está vivo. Julian está vivo. Depois de descobrirem os quadros, Madeleine e Gaspar voltam para suas vidas normais, ou melhor, tentam voltar. Madeleine quer deixar as coisas como estão, afirmando que Xian estava fora de si quando pintou aquilo, enquanto Gaspar e seu tino para criar teorias da conspiração, como todo bom escritor, insiste que Julian continua vivo, apesar de todo mundo dizer o contrário. Nessa altura, o livro deixa de ser uma história engraçadinha sobre 2 pessoas que não se dão muito bem coexistindo no mesmo lugar. A trama ganha temperos de investigação criminal, e o temperamento dos dois deixa de ser o foco principal da história e passa a ser a busca pelo filho de Xian. Sinceramente, por mais que eu tenha gostado dessa história, essa mudança de atmosferas fez com que eu tivesse dificuldade para enxergar esse livro como uma coisa só. Eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas enfim, está aí. Acho que é mais para um defeito, mas talvez um defeito necessário. Entre ligações e telefonemas desligados na cara, Gaspar chega em Adriano Sotomayor, antigo parceiro de Xian na época dos pirotécnicos, que virou policial. A partir daí, a história ganha um aspecto psicológico ao investigar a mente de um suposto psicopata assassino que se vinga da falta de amor dos pais numa criancinha indefesa. Mas eu prometo ficar por aí. Importante destacar que enquanto Gaspar faz essas ligações tentando encontrar a criancinha, Madeleine Green está ocupada numa clínica de fertilização espanhola, pois planeja ter um filho, meio que para sanar as desilusões amorosas que teve com o antigo esposo. É importante lembrar que Gaspar tem um passado triste envolvendo seu pai, subtrama que eu achei até um pouco exagerada. Se o fato de Gaspar, ou Gaspar, não sei, tanto faz, estar tentando encontrar uma criancinha e Madeleine estar tentando gerar um filho te faz chegar a uma conclusão, então você está no caminho certo. Importante salientar que a Madeleine Green muda de ideia se deve ou não continuar na missão, pois lembra dos seus gloriosos tempos como policial, em que não deixava os crimes em aberto. Então é isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita e pinta e borda aí nos comentários.